ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém, irmão? Podeis assentar. Deus vai falar com você neste lugar mais uma vez, irmão. Porque Deus é bom. E Deus quer falar com você. Você crê que Deus vai falar com você, irmão? Hoje, com muita paz na alma, eu estou aqui como profeta. E eu quero falar com você aquilo que Deus tem posto no meu coração, aquilo que Deus tem colocado na minha alma. Olhe para mim, irmão. Fé e promessa. Fale comigo, fé e promessa. Quem gosta de promessa? Promessa é bom, irmão. Quem gosta de promessa, irmão? Olhe para mim aqui, irmão. Uma das grandes promessas que nós esperamos é a volta de Jesus. Eu creio que todos que estão aqui estão esperando a volta de Jesus. Amém? Todos que estão aqui estão aguardando a bem-aventurança, arrebatamento da igreja. E muito breve isso vai acontecer, irmão. Mas no intervalo aqui, entre nós aceitarmos a Cristo e a volta de Jesus, também tem promessas. Deus tem uma promessa para a sua vida. Amém, irmão? Quantos aqui tem promessa de Deus, irmão? Não, sério, irmão, assim, convicção na alma. Aquela questão assim, convicto. Aquela pessoa que tem certeza. Convicção na alma. Quem tem promessa na sua vida? Ah, não. Olhe para mim aqui, irmão. Deus tem promessa para a sua vida. O texto que nós lemos, irmão, o escritor diz assim: olhe para mim, irmão, olhe para o passado e lembre-se que a promessa de Deus sempre cumpriu. Não teve nenhuma promessa de Deus que caiu por terra. Todas as promessas ao seu tempo foram cumpridas. Porque promessas que Deus faz, que Deus tem feito, Ele faz na sua soberania. E o que Deus promete, cumpre. Irmão, o que Deus promete, cumpre. Agora, existe um princípio da promessa que muitas pessoas não desejam ela. E como eu não sou de hoje,
como eu não sou das igrejas contemporâneas, nem estou plantado de 79 para cá, quem foi plantado de 79 para cá, está na Cast Church, né? Foi quando começou ali, né? Como eu não sou desse tempo, eu estou plantado um pouquinho antes, eu estou plantado em 1911, eu posso dizer para você, olhe para mim, irmão, fé, ei, fé, é confiança, ei, criança, ó, fé é confiança, convicção, certeza. Fé é confiança. - 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande e avultado galardão. Existe uma recompensa para ela. Quem confia, quem tem convicção, quem tem certeza, ele sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir a promessa. Fé tem que ser testada. Não adianta dizer eu tenho fé. Ei, olha aqui, ó, eu tenho fé, mas não consigo passar no teste. Eu tenho fé, mas quando a minha fé é testada, ela falha, ela retrocede, ela não se sustenta. Tiago diz, olha, quando fores provado, testado, não diga que foi Deus quem testou ou provou, mas aproveita o momento para você entender e conhecer aonde você está em falta e como você pode então se completar. Ei, não existe promessa nenhuma sem primeiro ser testado. Todo mundo quer promessa, cumprimento. Ninguém quer ser testado. Mas você nunca vai saber se a sua fé é original, se ela não for testada. Por isso Deus, na sua eterna sabedoria, faz promessa, mas só cumpre depois de testado. Olhe para mim, irmão. Camarada fabrica um carro, plataforma nova, cambro novo, motor novo, suspensão nova. Ele põe no mercado? Não. Ele pega o carro, depois de pronto, e testa o carro. Dias. Ele começa a testar o carro se ele suporta curva, a que velocidade. Se as peças suportam peso, e que peso ela suporta. Se ele alcança a velocidade, que velocidade ele alcança. Depois ele é testado na batida, qual é a segurança que ele tem interno. Aí vai meses, depois de meses de teste, que eles olham todos os componentes, se um componente suporta o outro, porque não adianta suportar peso e não aguentar batida, tem que aguentar batida e suportar peso, não adianta correr muito e não ter estabilidade, precisa correr muito e ter estabilidade. Então vai sendo testado peça por peça, até alcançar no mínimo 80% de aprovação. Aí vai para o mercado.
Depois que está no mercado, ainda fica meses as pessoas usando e voltando na concessionária, e eles mudando, moldando, tirando e colocando peças, para depois dizer: pronto, é a segunda linha deste carro, e ele já está testado. Deus não pode cumprir promessa, sabendo que o crente não foi testado. Sem ser testado, não vai dar certo, não vai chegar a lugar nenhum, irmão. Ele não suporta peso, e quando suporta peso, não suporta velocidade. Quando suporta velocidade, não suporta batida. Quando suporta batida, não suporta curva. Ele vai ser preciso ser testado. E esse teste, a Bíblia, as pessoas têm a mania de chamar essa questão aqui, de processo. Exatamente como qualquer montadora de carro, de computador, de celular, de qualquer coisa eletrônica, ele coloca processo, aplicativo, programas de computadores, ele é feito e depois ele é passado por processos para que possa alcançar no mínimo aí 80% de aprovação, para depois as pessoas começarem a usar. O crente tem um processo. Entre a fé e a promessa, tem processo. E eu quero explicar isso para você de uma forma bem tranquila, irmão. Olhe para mim, irmão. Deus faz uma promessa a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não mostrarei, está no futuro. Então você vai sair da terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O que Deus estava mostrando a Abraão? Você confia? Cegamente? De olhos fechados? Então sai da terra. Sai. Abraão vai. No processo, Abraão mente. Abraão perde a fé. Deus passa mais de 12 anos sem falar com Abraão. E Abraão naquela angústia, porque havia uma promessa: você será pai de uma grande nação. Deus poderia ter cumprido a promessa no momento que ele saiu da terra. Não. Ele foi andando e Deus testando, e Deus aprovando, e Deus olhando, e Deus esperando, e ele foi caminhando. Que fé é essa? Ah, Senhor, mas eu saí da minha terra. Mas vamos ver até que ponto esta fé se sustenta. Ela é legítima. Vamos ver se ela suporta mais alguma coisa. E Abraão caminhou. Quando Abraão alcança os seus 100 anos, 25 anos depois, Deus cumpre a promessa. Mas depois da promessa, presta atenção, irmão, Deus cumpriu a promessa. Abraão tem o seu filho. Abraão tem o seu filho. Nasce Isaque, filho da velhice, prometido. Aquele que era realmente de Abraão. Com Sara, pronto, Deus cumpriu a promessa. Aí um dia Deus fala com Abraão: pegue a promessa, sobe o monte Moriá, mate ele. O real é isso aqui: mate ele. Olhe para mim, irmão, promessa não vale mais do que o cumpridor da promessa. Promessa não pode ser mais especial do que aquele que cumpriu a promessa. Promessa não pode ocupar o lugar de Deus. Promessa jamais é melhor do que Deus. Ela pode até ser promessa, Deus pode até cumprir, mas Deus está acima da promessa. E Abraão, irmão, eu leio essa história quase que sempre. Eu fico pensando como ficou o coração de Abraão. Quando Deus falou assim: ó, pegue o seu filho, único, sobe o monte, vai caminhar e você vai chegar no monte. Lá você vai oferecer o seu filho em sacrifício. O camarada caminha 3 dias, olhando para o filho, irmão. Um garoto de
6, 7 anos, olhando para a criança. Você imagine o coração de Abraão pensando: vou matar ele. Ao chegar lá, eu terei que cortar o coração dele. Olha para mim, irmão, processo não é uma brincadeira igual muitas pessoas pensam. Nós estamos vivendo o tempo do crente danoninho, que ele acha que processo é uma coisa qualquer, é algo normal, natural. Não, quando é processo, amigo, vai doer na alma, o coração vai rasgar. E ele chega no monte e diz às pessoas que o acompanhavam: vocês ficam aqui, e eu e o menino vai subir e descer. Lá no livro de Pedro, nas cartas gerais, traz a memória aqui, a Bíblia fala que Abraão subiu o monte com a certeza, aqui no texto de Hebreus, Abraão subiu o monte, Abraão sobe o monte com a certeza que se ele morrer, Deus vai ressuscitá-lo da cinza, em nome de Jesus. Se eu oferecer ele, Deus vai reviver essa criança. Sabe o que é isso, irmão? Uma fé testada e aprovada, 25 anos na presença, conhecendo Deus e andando com Ele. Ele sabia que se ele matasse o menino, Deus ressuscitava aquela criança, porque a promessa era: você será pai de uma grande nação. Não adianta fé sem ser testada. Ele só se torna pai de uma grande nação, diz Paulo, diz Tiago. Tiago fala assim, ó, ele só se torna pai de uma grande nação depois que ele leva o seu filho ao monte. Antes, ele era pai de uma criança. Aí depois que ele tem essa obra, essa prática, Deus olhou para ele, olha o que Deus fala para ele no monte: eu sei que você teme a mim, você crê em mim, Abraão. Não mate a criança. Agora sei. Você acha que, olha para mim aqui, você acha que Deus vai te dar promessa? Se você receber promessa sem ser testado, ela não vem de Deus. Não siga ela, é diabólica, é satânica. Olhe para mim, irmão. A Bíblia diz que pela fé, eu estou falando uma coisa para você que tem no capítulo 11. Pela fé, a mãe de Moisés pega a criança, recém-nascida, desmama a criança, tira do peito, faz um jacazinho ali, coloca a criança, betuma, põe a criança. Quem é que ia fazer uma coisa dessa, irmão? Coloca a criança dentro e empurra no Nilo. Pela fé, ela olha a criança e diz: Deus vai manter vivo. Deus vai cumprir uma promessa na vida de Moisés. Mas o pai de Moisés, a mãe de Moisés, foi testado de uma forma magnífica. Qual é o pai que tinha em sã consciência coragem de pegar o seu filho, colocar dentro de uma canoazinha, empurrar e dizer: vai? Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Moisés cresce, 40 anos. Moisés, presta atenção, irmão. Moisés cresce 40 anos. Moisés disse: agora Deus vai cumprir a promessa. Eu sou o libertador do povo de Israel. Moisés já vai para o meio do seu povo e já mata logo um egípcio. E já começa a promessa resolvendo o problema. Vamos matando logo. Deus olha para Moisés e diz: promessa tem processo. 40 anos no deserto pastoreando ovelhas. Irmão, olha para mim. 40 anos eu já tinha falado de Jesus, isso não é promessa. Isso é um Deus que não cumpre. Fala a verdade, a sua fé já tinha acabado, irmão. 40 anos leva ovelhas para o campo.
traz ovelhas do campo. 40 anos, irmão, 40 anos, Deus não falou com ele. Leva a ovelha para o campo, traz ovelha do campo. Leva a ovelha, traz a ovelha. E ele esperando, mas cadê a promessa? Quantas pessoas no Brasil hoje estão dizendo, não, mas Deus prometeu para mim, Deus vai cumprir, sentado em uma rede, balançando, comendo bem, vivendo bem, e está dizendo, não, Deus tem promessa. Amigo, se Deus tem promessa com você, e não chegou o processo, fique esperando, vai chegar processo. Se não chegar processo, nunca vai chegar promessa. Um dia ele está no monte. Um dia ele está no monte, Monte Horebe, né? Pastoreando ovelhas. Deus se manifesta em uma planta que pegava fogo e não consumia. E fala com Moisés. Chegou a hora da promessa. Que Deus é esse? É o Deus da sua mãe, do seu pai, de Isaac, de Abraão, de Jacó. Deus apresentou para quem? Sabe aqueles que venceu no passado? Eu sou Deus deles. Estou falando com você. Toda promessa tem processo. Você quer que Deus faça, quer receber algo, quer ter algo de Deus, mas não passa o processo, irmão. Quantas pessoas que no processo prostituem, adultera, larga a esposa, larga a família, sai da igreja, sai da vontade de Deus, vira um alcoólatra, ou fica dentro da igreja, esfria, perde a fé, e fica dizendo, Deus, mas prometeu. Deus prometeu, irmão, e está esperando o processo, mas o processo não acaba. É claro, você saiu no meio do processo, vai voltar para o mesmo processo, mas certo é que Deus tem promessa para quem realmente tem fé. E olhe para mim, irmão, quem tem fé não reclina. Olha o texto, olha o texto, versículo 38. Mas o justo viverá se recuar, eu não tenho prazer nele. O justo viverá da fé, se recuar. Está demorado, Jesus, eu desisto. O Senhor falou, mas não cumpriu, eu desisto. Quantas pessoas dentro da igreja não vai para o céu, irmão? Porque estão aqui, mas não aceita processo. Não aceita, desiste, desanima, sai da igreja. Quantos homens e mulheres Deus não cumpriu na vida deles, não é porque Deus não tem promessa. É porque eles não suportam processo, eles recuam. A palavra recuar aqui quer dizer covarde. Eles desistem. O diabo bate a porta e eles aceitam. Promessa vem antes de ir para o céu. Sim, tem promessas. Deus pode dar a você antes de ir para o céu? Sim, mas antes da promessa tem processo, e no processo você vai olhar para Deus e dizer, eu creio, e eu não só creio porque o Senhor me deu alguma coisa, não, eu creio porque o Senhor é Deus. Se o Senhor tirar o que eu tenho, eu continuo crendo. Não foi isso com Jó? Jó não sabia por que passava, e nem o que estava acontecendo na sua vida, mas uma coisa Jó fez, ele não desistiu de Deus, ele disse, eu sei que por fim o meu Redentor vai nascer da terra, aleluia, eu sei que o meu Redentor vive. Ele tinha perdido tudo, mas tinha uma coisa que ele não perdeu: fé.
Fé. Quantas pessoas na igreja não são abençoados por Deus, é porque não pode ser, irmão. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, ou que recua, ou que retrocede, ou os que voltam atrás, ou os que desanima, ou que sai para a perdição. Uma moça inteligente, muito tempo sem casamento, mas quando o rapaz chega para namorar com ela, e vai tocar no corpo, ela, não. Ah, mas você vai ficar sem casar? Vou. Por quê? Eu vou continuar crendo nele. Eu não posso deixar a minha vida tampar a promessa de Deus, porque eu não creio. Quanta fraqueza que faz você voltar atrás. Você quer ver um disparate na Bíblia Sagrada, irmão? Que eu acho uma coisa fora do natural. Pedro e Judas, todos dois perto de Jesus, chamado como discípulo, escolhido como discípulo, estava perto de Jesus, comia junto, ouviu o mesmo ensino, ouviu a mesma palavra. Pedro, extrovertido, nervoso, valente, não havia convertido direito, negou Jesus 2 vezes, 3 vezes, negou Jesus 3. Uma vez Jesus olhou para ele, porque o diabo estava usando ele, e disse: para trás de mim, Satanás. Deixou ser usado pelo inimigo. Judas. Você não vê a Bíblia falar de nada errado de Judas. Fino, humilde, simples, calado. Mas o dia que ofereceu para ele para comprar o seu senhor, ele falou: ó, quanto que é? 30 moedas. Vendo. Vendo. Olhe para mim, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Judas só tinha que dizer não. Coisa mais simples do mundo, irmão. Judas só tinha que falar não. Eu não vou participar disso aí. Só isso. Você não vê outra provação na vida de Judas? Ele só tinha que dizer não. Eu não vou pegar dinheiro. O que é que eu quero com dinheiro? Dinheiro não é tudo na vida, não. Não. Pedro, a Bíblia diz que ele se retirou chorando. Chorou amargamente. Jesus fala com as mulheres no Evangelho de Marcos, né? Vá para o mar, para a praia, eu encontro com eles lá. Mas passa com Pedro e fala com Pedro para ir também. Olhe para mim, irmão. Tem hora que o processo é só uma questão de falar não. Não. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram. A palavra retira lá, na minha Bíblia diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos covardes. Deus nos chamou, fez uma promessa, e eu não vou deixar que o diabo roube ela. Vou enfrentar o processo, irmão. Vou passar por cima. Se eu tiver que dizer não, é não. Se eu tiver que sofrer o dano, eu vou sofrer o dano. Se eu tiver que adoecer no processo, vou adoecer no processo. Se eu tiver que ficar deitado numa cama de hospital, vou ficar deitado numa cama de hospital. Se eu precisar ficar desempregado, vou ficar desempregado. Se falir a minha empresa, vou continuar dizendo o seguinte: eu vou continuar crendo nele. Por quê? Porque a promessa está à frente, em nome de Jesus. E nós temos uma certeza: ele voltará. Quem tem promessa, já viu aquela palavrinha, quem tem promessa não morre, irmão?
Tem até hinos, né? Quem tem promessa morre, irmão. Mas morre fiel. Se você não leu o texto, pode ler, capítulo 11. Muitos deles não alcançaram a promessa, mas morreram crendo que alcançaria do outro lado. Moisés guiou o povo no deserto, mas não entrou na terra prometida. Mas sabia que para onde ele estava indo era melhor do que a terra prometida. Abraão não viu a sua família tomar posse da terra, mas sabia que o Deus que havia prometido cumpriria. Ele morreu esperando a promessa, mas sabia que Deus ia fazer. Olhe para mim, irmão. Nós não somos daquele que retrocedem. Nós não somos covardes. Nós não vamos desistir agora. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: você vai desistir? Olhe, pergunte a pessoa: você vai desistir? Você é covarde, rapaz? Respeita o processo. Ei, respeita o processo. Ele vai passar. Mas você sabe o que é bom nisso, irmão? É que quando o processo passa, você tem uma convicção dentro de você. Eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Se eu não colocar a mão na promessa aqui, eu vou colocar a mão na coroa lá, em nome de Jesus. Se eu não tocar na coroa aqui, eu vou tocar lá, em nome de Jesus. Se eu não alcançar algo aqui, eu vou chegar lá e abraçar o mestre, em nome de Jesus. Porque acima da minha promessa, existe a promessa de Deus. Vamos colocar de pé? Você pode até retroceder, dar lugar à carne, deixar o mal invadir sua vida. Mas não pode sair daqui dizendo que Deus não falou com você. Porque eu tenho convicção na minha alma que Deus falou com você. Você que está aqui e que tem promessa, mas você deixou a promessa, ou pensou em retroceder, ou já está retrocedendo. Você veio aqui hoje, olha para mim, você tem dedo assim, ó, aponte o dedo para a bochecha dessa pessoa que está do seu lado e diz: Deus tem promessa na sua vida. E Deus trouxe você aqui hoje para mim dizer para você: Deus tem promessa na sua vida. E Deus quer que você saia daqui com a cabeça erguida, dizendo: eu vou vencer a promessa. Eu vou vencer o processo, eu vou passar pelo processo e vou chegar na promessa em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui que está desviado, ou saiu do evangelho, ou desanimou, adoeceu, está aqui, mas quer voltar hoje, vem à frente, eu vou orar por você. Você esfriou na fé e pensou em voltar, em sair. Aí Deus trouxe você aqui hoje. Você pensou em deixar o caminho, aí Jesus foi e trouxe você aqui hoje para dizer para você: Deus tem promessa na sua vida. Deus tem promessa na sua vida. Então, se você está aqui nessa situação, ouviu esta palavra, você pode até não aceitar Jesus, não voltar, mas uma certeza você tem: Deus falou com você neste lugar. Amém? Amém, irmão? Se você quiser mudar de vida e falar: não, Deus, eu vou pegar o caminho de novo e vou enfrentar o processo, porque eu quero que o Senhor cumpra a sua promessa na minha vida.
Se você quiser que eu ore por você, vem à frente e eu vou orar por você. Põe a mão no seu coração, irmão. Aceite o processo. Rapaz, você vai sair daqui revoltado por dentro, mas você vai sair daqui morrendo. Tem gente que vai sair daqui mordendo por dentro, dizendo, eu não posso aceitar isso. Eu não tenho como eu aceitar isso. Mas você vai apanhar até quando para entender que é processo? É um processo. Pastor, vai passar quando? Não sei, mas é um processo. Vai até o final. Senhor Jesus, sou teu servo e quero apresentar a igreja nas tuas mãos. Cada pessoa que está aqui, cada ser humano, cada crente, tem um processo acontecendo na vida de cada um deles. É um processo, ó Pai, natural da vida, que o Senhor está, ó Pai, trabalhando o caráter, polindo a vida e dando polimento, ó Pai, para alcançar uma promessa que o Senhor tem feito, mas não tem como cumprir sem passar pelo processo, porque ele precisa ter resistência, e para ter resistência precisa passar pelo processo. Eu quero que o Senhor coloque a mão sobre a vida dessas pessoas, e sustenta, dê força, dê graça, dê, ó Pai, a eles, ó Pai, a tua misericórdia, para suportar e vencer, em nome de Jesus. Amém, irmão?